Bom, se você não está chegando aqui pela primeira vez, se você já acompanhou meu trabalho, você sabe que eu sou um terapeuta cognitivo comportamental. E se você já pesquisou alguma coisa sobre psicologia, sobre como os terapeutas trabalham, e se você é estudante de psicologia, você sabe também que existem várias abordagens terapêuticas. Então, eu decidi fazer um vídeo falando sobre o porquê que eu acho que a terapia cognitivo-comportamental tem ganho tanto espaço e está se tornando, digamos, mais hegemônica aqui no nosso país, dando motivos pelos quais as pessoas optam por fazer psicoterapia na TCC ao invés de outras abordagens que inclusive surgiram há mais tempo. Então vem comigo. Uma das coisas que eu mais odeio, e isso acontecia desde a época que eu era aluno de psicologia, é essa guerra e esse ambiente bélico que existe entre terapeutas de diferentes abordagens. Eu sempre tentei abrir espaço aqui no canal para outros terapeutas, outros psicólogos que têm uma visão totalmente diferente da minha de tratamento, poderem falar um pouco sobre as suas respectivas abordagens. Eu acho que o debate, ele é enriquecedor. Por outro lado, é inegável que existem modos e condutas que são totalmente diferentes entre as abordagens, e algumas a gente concorda mais do que com outras, né? Eu que sou um cara que vem da terapia cognitivo-comportamental, tenho um viés, né? Eu tenho um viés muito mais comportamentalista, eu tenho um viés muito mais cognitivista, eu não sou tão... mas eu não me simpatizo tanto, por exemplo, com, sei lá, a investigação do inconsciente da pessoa. Eu sei que existe uma validade nisso, é válido, mas eu prefiro me deter no aqui e agora, eu prefiro me deter em aspectos mais práticos, né? Então, eu acho importante a gente começar desse ponto. Não é porque eu vou falar alguns motivos pelos quais eu acho que a TCC ela tem despontado na frente quando o assunto é protocolo de atendimento, quando o assunto é tratamento de pacientes, que eu tô menosprezando ou dizendo que nenhuma outra abordagem presta, ok? Eu gostaria que isso ficasse muito claro para você que está vendo esse vídeo. Dito isso, né, existem, digamos, 5 abordagens que são mais clássicas, que são mais hegemônicas, né? Mais comuns de você achar profissionais que atendam por elas, né? A psicanálise, a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, as abordagens que descendem da Gestalt terapia, as abordagens que descendem da escola humanista, e aí eu destacaria principalmente a abordagem centrada na pessoa ou no cliente de Carl Rogers, e a abordagem da logoterapia de Viktor Frankl, mas existem várias outras. E por último, a abordagem psicologia analítica junguiana. Eu tô com uma filinha aqui só para me ajudar, tá, pessoal? Que veio da psicanálise, mas que acabou se tornando uma vertente à parte com Carl Jung, né? Cada uma delas vai diferir em tratamento, na forma como enxerga diagnóstico, conduta do terapeuta, técnicas e manejo clínico. Por exemplo, a psicanálise vai se desenvolver na investigação do inconsciente e das pulsões do indivíduo, né? Existem as duas grandes teorias de Freud, que a primeira ele vai falar sobre inconsciente e subconsciente, e existe a teoria que ele vai falar sobre id, ego e superego. Então, eu não vou falar muito sobre a psicanálise, porque eu já tenho esse vídeo aqui, em que o Moisés, ele versa sobre esse assunto, mas ela vai lidar dessa maneira com o paciente, né? E ela vai considerar, por exemplo, que existem as neuroses, as psicoses e as perversões. Então, por exemplo, o que nós chamamos hoje de transtornos de ansiedade se enquadraria como uma neurose. O que nós chamamos hoje de transtornos de personalidade se enquadraria como uma perversão. E o que nós chamamos hoje como uma psicose se enquadraria como uma esquizofrenia. Psicanalistas, me perdoem se eu estiver falando besteira. Eu não sou psicanalista, mas esse é o básico que eu lembro da minha época de graduação, tá? Aí vem a Gestalt terapia, que influencia muito o psicodrama, tenta focar na autoconsciência do indivíduo, na percepção que ele tem sobre sua própria vida. São sessões mais flexíveis, né? Mais abertas. A abordagem centrada na pessoa e a logoterapia também, elas são mais humanistas e existencialistas, então elas vão tentar entender melhor sobre angústia existencial, né? Sobre crise existencial. Especificamente a abordagem de Carl Rogers vai focar muito na relação terapêutica, na questão da empatia, do ambiente facilitador. Já Jung vai focar nos arquétipos, né? No inconsciente coletivo, ele vai focar nessa questão da análise dos sonhos. Então, veja, existem várias abordagens diferentes, com várias formas diferentes de enxergar indivíduo e tratamento. E aí
aí, por que, respondendo a pergunta, eu acho que a terapia cognitivo-comportamental tem se destacado tanto em detrimento das outras? Primeiro motivo, pela questão do protocolo de atendimento. Para cada tipo de transtorno, para cada tipo de diagnóstico, a terapia cognitivo-comportamental, e aí quando eu falo TCC, pensa primeira, segunda e principalmente terceira onda. Elas vão pensar em modos, em manejos diferentes, em técnicas diferentes, tanto a nível cognitivo quanto a nível de ativação comportamental, para que esse paciente melhore. Então você vai ter protocolo de atendimento para transtornos de humor, para transtornos de ansiedade, para, transtorno obsessivo-compulsivo, transtorno de personalidade. Quando se percebe, por exemplo, que uma abordagem está sendo limitada para atender um determinado tipo de demanda, logo pessoas dentro daquele escopo tentam desenvolver uma outra abordagem que tente melhorar isso aí. Por exemplo, para ficar mais claro, existe uma crítica muito antiga de que a abordagem de Aaron Beck, a terapia cognitivo-comportamental de segunda onda, né, a mais clássica, ela não era tão boa para tratar transtornos de personalidade. E aí surge a terapia dos esquemas do Jeff Jung. Foi basicamente essa motivação. Só que ainda está dentro do escopo da TCC. Então acho que esse protocolo, né, esse desenvolvimento de protocolos fazem com que a TCC se destaque bastante. O segundo motivo é a relação que os psiquiatras têm com a terapia cognitivo-comportamental. A maioria dos psiquiatras, eles vão indicar pacientes com esse enfoque dessa abordagem terapêutica, né? Por quê? Porque basicamente a TCC ela se apropria muito do principal manual diagnóstico de transtornos mentais, que é o DSM-5. Tá na quinta edição, né? Na versão revisada da quinta edição, e é justamente o principal instrumento de trabalho dos psiquiatras. Então é um diálogo compartilhado, sabe? Eles falam a mesma língua. É como se os psiquiatras falassem chinês e os terapeutas cognitivo-comportamentais falassem chinês. Mas aí os psicanalistas às vezes falam alemão. Os que atuam pelas abordagens humanistas falam linguagem de sinais, por exemplo, entendeu? Então, TCCistas e psiquiatras, via de regra, eles falam a mesma língua, eles falam o mesmo idioma. Isso fica mais fácil para o terapeuta cognitivo-comportamental entender um determinado diagnóstico e o psiquiatra também entender como é que vai ser feito o tratamento desse paciente com esse diagnóstico, percebe? Para você ter uma ideia, há um tempo atrás, eu não sei como é que está hoje, mas algumas abordagens humanistas nem consideravam que esse lance de diagnóstico existia. Achavam que isso era muito mais um fator limitante para o paciente do que um fator curativo ou de tratamento para esse paciente. E olha, eu entendo bastante essa crítica, tá? Fazendo o papel de advogado-diabo, realmente, às vezes um diagnóstico ele serve como uma muleta, né, para o paciente. Porém, eles existem, os diagnósticos eles existem, os transtornos existem, precisam ser tratados com um determinado tipo de tratamento, né? Esse é o segundo ponto, esse diálogo com psiquiatras eu acho que é muito importante. O terceiro ponto é a questão do custo-benefício de se fazer terapia. Como assim, Pedro? Quando você vai procurar um terapeuta, você quer ficar bem, via de regra. Existem aquelas pessoas que querem basicamente se conhecer melhor, ter um maior nível de consciência sobre si mesmo. Ok, mas levando em consideração que você está sofrendo por uma ansiedade, por uma depressão, você quer ficar bem. E quanto antes você ficar bem, melhor, correto? A terapia cognitivo-comportamental ela é muito focada em trazer a melhora para o teu paciente no curto prazo, né? E ela não tende a criar uma relação de dependência entre paciente e terapeuta. Pelo menos, se o terapeuta cognitivo-comportamental for bom, ele não vai querer que seu paciente se torne dependente dele. Muito pelo contrário, ele vai querer que o paciente aplique aquilo que ele está aprendendo na terapia e melhore o quanto antes, porque ele vai entender que fez um bom trabalho. Então, a TCC ela trabalha muito com psicoeducação e ela busca que o próprio paciente se torne o seu próprio terapeuta. Isso faz, por vezes, com que as melhoras aconteçam no curto prazo. Imagina aí pessoas que, às vezes, fizeram terapia ou análise por 3, 4, 5 anos e aí chegam um terapeuta cognitivo-comportamental e em alguns meses vê uma melhora significativa naquelas demandas, percebe? Então essa questão, ela é importante sim. Eu sei que existe uma crítica da TCC de que a TCC, ela se curva ao capitalismo, que está só preocupada com essa questão de fazer as coisas aceleradamente. Existe muita crítica sobre isso, mas quando a gente vai para o mundo real, principalmente aqui no nosso país, em que as pessoas tratam terapia como artigo de luxo, e de fato porque não é todo mundo que consegue fazer pelo SUS, e quando você vai pagar,
nem sempre as pessoas têm condições financeiras, a gente tem que valorizar o investimento do paciente e o tempo do paciente. Então eu acho que esse é um fator também, terceiro fator. Um quarto e último fator que eu tenho notado, e aí é uma percepção minha, tá, gente? Se você concorda ou discorda, eu até vou pedir para você deixar nos comentários. É que justamente pela TCC ter essa característica de ser muito psicoeducativa, eu tenho notado muitos influenciadores da TCC, muito mais do que de outras abordagens, muito mais do que psicanalistas, do que ACPistas, do que gestalt terapeutas. Nas redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram, eu vejo muito mais divulgador falando sobre TCC do que sobre outras abordagens. E, poxa, acaba alimentando a roda, né? Girando a roda. Se você vê mais pessoas falando sobre uma determinada abordagem, você vai aprender mais sobre ela e, consequentemente, você vai se interessar mais por ela. Tem um outro ponto que também tem a ver com esse, é que eu acho que os conceitos e explicações que os terapeutas cognitivo-comportamentais dão, eles são mais acessíveis para o público leigo, para as pessoas da sociedade civil, do que a psicanálise, por exemplo. Tem uma psicanalista aqui no YouTube, eu não vou falar o nome dela, mas, gente, eu realmente tenho muita dificuldade de entender alguns conceitos que ela traz. E eu sou um profissional da psicologia, sabe? Modéstia à parte, eu entendo sobre psicologia. Eu já estudei sobre psicologia clínica, sei lá, muitos anos. Eu não sou um cara que tá começando a psicologia agora, tá aprendendo agora, entendeu? Eu sei que eu preciso estudar muito mais, mas o ponto é, se eu que sou um profissional com especialização, já fui professor, às vezes tenho dificuldade de entender alguns conceitos que alguns colegas da psicanálise trazem, que dirá aquele indivíduo que nunca estudou psicologia na vida, que sabe, não entende questões acadêmicas. Então eu acho que isso também acaba afastando, repelindo um pouco. Eu acho que se você é psicanalista, com todo respeito, a psicanálise ela precisa se reinventar no que tange a diálogo, a comunicação com as pessoas leigas, sabe? E deixar de ser elitista intelectualmente falando, se ela quiser continuar existindo, basicamente. Quinto e último ponto é a questão da TCC estar muito atrelada à psicologia baseada em evidências. Novamente, existe uma série de críticas que se faz à psicologia baseada em evidências. Existem pessoas que não gostam, que acham reducionista, que acham que ela fragmenta a psicologia. Enfim, tem inúmeras críticas, você pode pesquisar em outros canais, em outros vídeos, em artigos científicos, mas o fato é que a psicologia baseada em evidências, ela dá um aporte muito bom para quem estuda de uma forma mais positivista, né, sobre ciência, sobre método científico e coisas afim. E aí a TCC ela se enquadra muito bem nisso, né? Eu já falei aqui em outro momento que todo e qualquer protocolo para ser inserido num tratamento de alguma das abordagens de segunda ou terceira onda da TCC precisam passar pelo crivo científico, né? Precisa ter replicabilidade, precisa ter comprovação de que aquele protocolo, aquele método, aquela técnica realmente funcionou para aquela demanda terapêutica. E isso é algo que também agrada muitos teóricos e muitos profissionais e estudantes de psicologia. Então eu diria que esses 5 motivos eles são os principais. Eu tentei ser o mais respeitoso possível com outras abordagens. Se você viu esse vídeo até aqui e é um psicanalista, um gestalt terapeuta, um ACPista, por favor, não se sinta ofendido, mas eu tentei dar a minha análise do porquê que eu acho, com base na minha experiência clínica e com base no que eu estou observando nas redes sociais e também na vida real, por que a TCC está com esse boom todo. E aí, eu deixei para falar no último momento do vídeo, porque esse vídeo não é para divulgação apenas, mas eu preciso fazer o jabá. Se você gosta da terapia cognitivo-comportamental, mas se você também atende por alguma outra abordagem, eu estou lançando um curso que vai falar sobre empreendedorismo na psicologia. Eu, sinceramente, acho que a psicologia clínica é o melhor lugar que um profissional da psicologia poderia estar. Eu vou reformular minha frase. Eu acho que é o lugar mais rentável, não necessariamente o melhor lugar. Não tem isso de melhor lugar, mas é o lugar onde a hora vale mais. Eu estou lançando esse curso. Se você tem interesse, responde os teus dados no formulário que eu vou deixar na seção de comentários e aguarda para receber em primeiríssima mão o curso sobre empreendedorismo do Método Prosper que eu desenvolvi, ok? Bom, gente, se você gostou, por favor, deixa esse like. Eu tento não ficar pedindo o tempo todo, porque eu acho que like a gente conquista, a gente não fica implorando, mas vai me ajudar muito se você deixar seu like, é de graça, ok? Encontro com você no próximo vídeo. Tchau, tchau.